Muito boa tarde a todos. Em nome da ANAP, é um prazer e uma honra poder dar sequência a essa série preparada para o CONAP, onde se procura reunir, de um lado, pessoas que fizeram um sucesso extraordinário na medicina, que se tornaram referência nacional e internacional na atividade a que se dedicam, e, de outro lado, jovens que estão na mesma estrada, no início dela, com todas as ansiedades, as dúvidas próprias de quem começa a trilhar um caminho tão desafiador quanto é o caminho da medicina, no caso específico da pesquisa, especialmente num país como o Brasil, e ainda mais especialmente num momento como esse. Os nossos dois convidados, a quem eu agradeço profundamente pela honra de se disporem a conversar com pessoas mais jovens, óbvio que não estou me referindo a mim, né? Visivelmente. O nosso Jorge Calil, primeiro que eu vou confessar uma dificuldade, porque eu vou me recusar a ler tudo que eles são, porque a gente combinou 1 hora, senão vai sobrar pouco tempo, né? Mas, basicamente, o nosso Jorge Calil, médico, pesquisador, professor de imunologia da USP, diretor de serviço no Hospital de Clínicas, do mesmo serviço, diretor de laboratório de imunologia no Instituto Coração e, principalmente, um pesquisador brasileiro que senta em alguns dos principais foros internacionais de pesquisa, como se voltou a ver agora na questão Covid, e senta representando a ciência brasileira, a pesquisa brasileira, nosso querido professor Rubens Belfort, presidente da Academia Nacional de Medicina, presidente do Instituto da Visão. O Rubens gosta muito de presidências, né? Presidência, então, do Instituto da Visão, da Academia Nacional, primeiro oftalmologista, eu já ia dizer oftalmo, né? Membro da Academia Brasileira de Ciências, da Academia Nacional de Medicina, membro do Conselho Internacional de Oftalmologia, que é o órgão máximo de oftalmologia. Mas eu vou elogiá-los com o dado que eu considero o mais importante das duas biografias. São dois teimosos. A essa altura da vida, continuam acreditando em pesquisa, continuam acreditando que o Brasil tem futuro na pesquisa. Então, com todo respeito à titulação acadêmica dos dois, eu gostaria de dizer que, para mim, o aspecto das duas biografias que mais me chama a atenção é a teimosia. A teimosia em acreditar, a teimosia em tentar, a teimosia em seguir lutando, cada um no seu estilo. E aí vem a minha provocação inicial, antes da gente ouvir os nossos estudantes. Com tudo que está acontecendo, vocês dois diriam que hoje fazer pesquisa no Brasil se tornou mais fácil, mais difícil? A pesquisa no Brasil e os pesquisadores estão caminhando por trilhas melhores, piores? Olhando um pouco para trás na vida de vocês e olhando para esse momento, vocês diriam que são teimosos otimistas, teimosos preocupados? Como está, enfim, a avaliação de vocês sobre o momento da pesquisa e, principalmente, para os pesquisadores no Brasil? Caríssimo Belfort, começamos dessa vez contigo. Bom, primeiro eu quero agradecer muito. Acho que estar com gente inteligente, teimosa, perseverante e liderança, como é o teu caso e do Calil, é ótimo. E, além do que, são, eu acho que mais do que companheiros de luta, nós somos amigos. Então, há muitos, muitos anos. E é muito bom ter o grande guru Antônio Brito de volta para o Brasil, porque onde ele põe a mão, as coisas crescem na direção certa. Eu acho que sim, nós somos teimosos. A teimosia faz parte, né, do DNA genético, DNA cultural. Eu venho de uma faculdade fraca, pequena, Escola Paulista de Medicina, escolinha. Não era nem universidade antes. Aliás, não ser universidade era até mais fácil em vários aspectos. E a gente tinha um objetivo, né? Tinha que tentar alcançar os outros.
Então, a teimosia vem daí. Do mesmo jeito que a gente está no Brasil, somos fracos, somos uma porcaria, a gente tem o objetivo de tentar alcançar os outros. Eu não vou dizer meu time de futebol, porque provavelmente é parecido. Então, a teimosia faz parte. Eu acho que eu sou um realista otimista. Agora, eu reconheço as dificuldades e eu acho que, respondendo a tua pergunta, é mais difícil fazer pesquisa agora do que antes. Por quê? Porque os mecanismos de controle são maiores, não quer dizer que são melhores, são variados e eles diminuem a liberdade que eu acho que nós tínhamos mais do que agora. A gente faz uma pesquisa e, de repente, tudo bem, você tem que submeter ao Conselho de Ética, mas tem também o CONEP, e tem o órgão corporativo médico, tem o órgão corporativo da especialidade médica, e vai daí para frente. Então, as mesmas universidades, nós temos muito menos liberdade do que precisaríamos ter para testar modelos, inclusive de atendimento. Então, eu quero fazer um movimento novo de atendimento na Escola Paulista de Ensino na universidade. Não pode, por quê? Não pode porque não pode, mas a universidade tem que ter liberdade para propor, por exemplo, eu quero propor um plano de atendimento em uma cidade pequena durante algum tempo, quero ver o que acontece, fazer uma pesquisa operacional. Não pode, porque sempre tem algum conselho que proíbe ou dificulta isso. Então, não quero falar muito, mas acho que eu sou um otimista realista. Acho que é pior, é mais difícil fazer pesquisa agora pela menor liberdade que nós temos agora do que tínhamos antes. Não é apenas liberdade individual, liberdade institucional. Como é que uma universidade não pode ousar fazer diferente, comparar com o que é feito agora e ver o que acontece? Caríssimo professor Jorge Calil. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Você sabe quanto que eu admiro, como eu gosto de você, Brito. Somos amigos há muitíssimos anos, Rubinho também, meu amigo há muitos e muitos anos, ainda quando eu era uma promessa, ele me convidava para dar aula no curso dele. E a sua pergunta é muito interessante, porque o Brasil sempre foi difícil fazer pesquisa, né? Quer dizer, o indivíduo tem que ser resiliente para fazer pesquisa. E sempre tem altos e baixos no financiamento, como tem altos e baixos nos seus resultados de pesquisa. E quem entra para a pesquisa não pode se deprimir com o resultado ruim na primeira vez, porque isso é um trabalho constante que a gente tem com os alunos, porque sempre tivemos altos e baixos. Eu tive várias oportunidades para ficar no exterior. Logo que eu me formei, que eu comecei, digamos, a minha ciência depois da residência, eu quase fiquei na França, onde eu trabalhei com o Prêmio Nobel. Depois eu fui professor em Stanford, quase fiquei em Stanford. Mais recentemente, quase fico em Boston. Mas eu sempre achava que tinha que vir e ajudar o país a se desenvolver em termos científicos, né? Em termos médicos e científicos, porque tanto o Rubinho como eu, a gente tem essa preocupação da ciência aplicada à medicina. Agora, o Rubinho tem razão, parece que está ficando cada vez mais difícil. Na verdade, o que tem é que a burocracia faz parte do nosso. Quer dizer, as pessoas que não são burocratas, quando pegam um cargo de direção, viram burocratas e começam a exigir coisas que muitas vezes realmente inibem as coisas no Brasil. Por exemplo, nós trabalhamos em coisas que são de inovação. Se você fizer uma inovação, a patente na universidade, no hospital, nas fundações de apoio, como é que você vai licenciar essas patentes? Como é que isso vai para frente? É terrível, né? O Rubinho falou, perde-se um tempo que é inaceitável, porque a gente gostaria de se dedicar a outro tipo de coisa e não ficar preenchendo formulários, mas eu, como agora na Covid, eu me dediquei às questões de Covid, até que eu tenho recurso, não posso reclamar, eu obtive recurso para trabalhar. Agora, uma coisa que também me preocupa nisso aí é que a gente perde um número muito grande de pessoas para o exterior que não voltam, né? Jovens cientistas que a gente forma, que ajudariam muito o Brasil, e o Brasil não forma. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tem um ex-aluno lá do meu, que estava em Nova York, ele queria voltar ao Brasil, ele fez 3 concursos aqui no Brasil. Ele não passou, ele ficava sempre em segundo ou segundo lugar, geralmente. Aí agora ele foi contratado pelo MIT. O que você acha?
Você acha que as nossas faculdades aqui são melhores que o MIT? Então, ele foi contratado pelo MIT, ele vai ter um laboratório no MIT. Tem um outro, que eu formei já há algum tempo atrás, que também fugiu do meu controle. Hoje é professor da Rockefeller. A Rockefeller tem 50 professores só, sendo que 40 são da Academia de Ciências dos Estados Unidos e os outros são jovens e por isso que ainda não chegaram lá. E não tem como voltar, é difícil de fazer voltar. E o que a gente quer a gente tem que ficar com gente boa no Brasil. Então, isso é uma preocupação que eu tenho de fixar valores e dar condições, né, dos jovens que vêm aí. Porque os jovens que eu consegui ter como meus assistentes na faculdade, hoje em dia já não são mais promessas, já são velhos, e a gente tem uma dificuldade muito de fixar esses jovens. Agora, resiliência é a palavra. E agora eu sempre sou um eterno otimista, eu sempre acho que isso vai melhorar. Nós estamos, todos esperamos, saindo ou superando um período mais crítico da pandemia. E a pandemia deveria, espero, ter ensinado ao mundo o valor inacreditável da pesquisa, até porque nunca a pesquisa foi tão acompanhada, desejada, festejada quanto na pandemia. Então, isto me leva à pergunta da Patrícia Salgado. Na percepção de vocês, qual é o impacto que o papel da pesquisa na pandemia trará para as pesquisas e os pesquisadores em geral, né? Para a atividade de pesquisa clínica? E a mesma pergunta, qual a mudança que a pandemia poderá trazer para melhorar a condição do pesquisador no Brasil? Ou seja, como fica a pesquisa clínica e a atividade do pesquisador pós-pandemia e a partir do que aconteceu na pandemia? Rubinho. É duro ser o mais velho. Obrigado. Bom, eu acho que, primeiro, a sociedade brasileira, acho que não apenas no Brasil, com a pandemia, verificou a importância da pesquisa. Sem dúvida, o pesquisador passou a ser importante. Uma das notícias que corre por aí realmente deve ser verdade. É que se você fizer uma enquete entre a garotada e comparar com enquetes anteriores, tem um número muito maior de jovens, garotos, querendo, eu quero ser pesquisador, eu quero fazer pesquisa. De repente, o pesquisador aparece no Jornal Nacional, que o indivíduo também, né? Que a gente ouve, concorda. Então, a visibilidade do cientista é maior. Não foi apenas a visibilidade da pesquisa científica, a visibilidade do cientista. Então, quando eu vejo quem está na minha tela grande aqui agora é Jorge Calil. Jorge Calil na televisão é um cientista na televisão. Pô, eu vou acreditar no Calil, ele é cientista. Eu já ouvi falar das coisas que ele faz. Então, essa credibilidade é muito maior. Agora, é um desafio para nós termos como usar essa credibilidade maior, essa visibilidade, para avançar a pauta. E aí, eu não consigo ser muito otimista, porque o Calil colocou muito bem, as universidades não contratam, e quando contratam, Eu me aposentei agora, toda a minha vida, 2 mestrados, 2 doutorados, livre docência, o diabo. Cá entre nós, R$10 mil de aposentadoria. Compara isso com R$50 mil que os caras ganham em outras áreas. Então, e as novas vagas nas universidades, todas bloqueadas. O Calil colocou muito bem, o indivíduo faz concurso para ganhar pouco numa instituição que muitas vezes não tem muito futuro e não tem a vaga. E do jeito que tem, o indivíduo com doutorado há muitos anos, às vezes até livre docência, não está na universidade, quando abre uma vaga, o garoto, por mais brilhante que seja, acaba não tendo condição de, né, competir. Então, eu acho que sim, a credibilidade é maior, a visibilidade é maior. Nós temos que saber utilizar essa credibilidade no sentido de avançar a importância da pesquisa na sociedade, mas a nossa sociedade é muito paralisada, é muito engessada. Novas oportunidades para esse pessoal entrar na máquina de pesquisa são raras e, claro, não competem com oportunidades no exterior.
Eu acredito também que mais e mais nós vamos estar lidando com instituições privadas ou híbridas de pesquisa, onde nós vamos ter, além da teta cada vez mais seca do governo, outras fontes de financiamento, outras instituições, como a gente pode nomear várias, estão já fazendo pesquisa como gente grande. A universidade pública tem que dar um jeito de se energizar de novo para não continuar piorando. E utilizar a pesquisa, então, dessa maneira é muito importante para avançar a pauta da incorporação de novos recursos nela. Calil. Obrigado. Bom, Brito, se nós olharmos aí a nossa história, nós éramos colônia, né? E, de certa forma, continuamos um pouco colônia, porque a gente depende muito dos países mais desenvolvidos para trazer tecnologias e conhecimentos aqui para dentro. Um país desenvolvido é aquele que consegue resolver os seus problemas e não olhar para cima e ver o que o irmão do norte está fazendo. Né? Porque tem problemas que são nossos. Quando surgiu a Zika era nossa. Né? E os Estados Unidos vieram aqui. Na época eu dirigia o Butantan, os Estados Unidos, através de várias instituições, vieram comigo para falar comigo para ver como é que poderia atacar o problema. Enquanto que a reação do Brasil é pouca, eles esperam que as coisas sejam resolvidas. Você pode ver que a nossa indústria ela é pouco criativa, ela traz as coisas para cá e produz aquilo que é feito lá, né? A farmacêutica nem se fala ainda. Então, nós temos que mudar uma cultura de um povo. É simples, não. Mas há muitos anos, tanto o Rubinho como eu, tentamos trazer como é importante a ciência para resolver os problemas brasileiros, né? A gente faz isso de uma maneira resiliente também. E o que eu acho que o que aconteceu agora foi que as pessoas viram a importância da ciência. Então, eu espero que a sociedade brasileira comece a ver a importância. Então, quando a gente fez pesquisas de quem é que queria ser cientista, era 0,5% das pessoas que achavam que tem algum valor. Eu espero que isso mude. Então, é importante que a percepção da sociedade sobre ciência melhore, porque isso, sem dúvida, vai cobrar dos políticos, né? E vai fazer com que exista uma melhor percepção também do político para que faça o investimento. Então, nossos políticos não investem, quer dizer, porque a sociedade não cobra. E eu vejo que existe uma cobrança maior da sociedade. Eu espero que isso perpetue-se e que a sociedade cada vez mais veja como é importante a gente estar forte cientificamente para resolver os nossos problemas. É isso. Se me permitem um acréscimo de ordem pessoal, eu, em 1990, era presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados. Essa comissão também era responsável por comunicação. Bem, e a gente tinha um dia onde se dedicava a pautas de ciência e tecnologia e outro dia a pauta de comunicação. Era absolutamente impossível conseguir reunir mais do que 5 ou 6 abnegados deputados no dia da ciência e tecnologia. E faltava cadeira no dia que o tema era comunicação. A inovação no Brasil ainda não tem valor político, né? Ninguém enche a boca para dizer pretendo inaugurar, né? Ela não vale, ela não, é uma moeda que não é aceita no mercado político eleitoral. E isso gera uma condição com todo respeito, de um certo segundo nível nas discussões brasileiras. Mas isso é uma digressão aqui que eu só não resisti a fazer. Pergunta da Verena Rocha. Achei muito interessante. Quais são as competências, e ela coloca entre aspas, quais são as competências, Jorge, extracurriculares, essenciais para quem está determinado a seguir a carreira de pesquisador, pesquisadora em saúde? Bom, se nós deixarmos de lado as questões pessoais, né, que é perseverança, muita dedicação ao trabalho, muita vontade de passar tempos lendo e pensando. É claro que o cientista tem muita interação com pessoas, mas ele tem que ler e tem que pensar. Então, essas são características pessoais. As competências vai variar muito da área
de atuação, né? E muito da área de atuação. E o que eu aconselho a quem quer ficar um cientista na área de saúde é que ele faça aqui o seu mestrado, o seu doutorado no Brasil, mas que depois passe um tempo fora para aprender um pouquinho alguma área em que ele seja muito competente tecnologicamente. Isso vai dar uma possibilidade que as pessoas o queiram de volta no Brasil em determinada posição, porque está faltando uma área de ponta, né? Por exemplo, hoje em dia, né, pessoas que são bons em bioinformática são importantíssimos, né? Hoje em dia tem muita coisa de bioinformática, mas se conhece bem biologia molecular, é super importante na área de saúde. Agora, se quiser uma área mais clínica, aí são outras habilidades que vão ser necessárias. Boas práticas clínicas, um bom conhecimento de estatística médica para fazer os protocolos e participar dos protocolos e não recebê-los prontos. Então, vai variar muito da área que as pessoas se interessam mais. Mas eu acho que é super interessante uma experiência de algum tempo no exterior, para ver como é que o mundo lá fora funciona. Rubens. Esse negócio de competência, eu me atrapalho com essa coisa. Eu não sou competente o suficiente para saber direito o que é bem competência, mas o Calil colocou aí aspectos muito importantes. Claro que depende da área. Agora, eu pensaria assim, para fazer pesquisa, eu acho que o indivíduo tem que ter inquietude. Meu pai dizia, se você tem inquietude, não, acho que você vai gostar de pesquisa se você tem inquietude. Inquietude é fundamental. O Calil é um inquieto. O cara que se aquieta, se acomoda, não vai para frente. E o pior é o indivíduo que se sente feliz, né? Porque a felicidade é uma coisa que anestesia todo mundo. Eu estou feliz, para que eu vou fazer alguma coisa? Eu estou feliz, eu ganho pouco, apanho em casa, mas eu sou feliz, ele não muda. Agora, o cara às vezes pode ganhar muito dinheiro, ele nem apanha em casa, mas ele está infeliz, ele parte para coisas melhores. Então, a inquietude eu acho fundamental. E tem um valor que em todos os lugares, cada vez mais a sociedade cobra, é a honestidade. Não dá para o indivíduo fazer pesquisa com sucesso sendo desonesto. A longo prazo não deu certo. É a honestidade consigo próprio, com o que ele lida, com a ciência, com o ambiente que ele vive. E a terceira competência, que eu acho que é muito importante, é a capacidade de comunicar. A gente sabe que uma das coisas mais importantes do líder é a comunicação. E o cientista também tem que saber comunicar. Não saber comunicar no sentido de falar no microfone, dar uma aula. Não. Comunicar no sentido de saber ouvir o que está sendo falado, entender o que está sendo visto, trabalhar aquilo e devolver aquilo. Então, e essa comunicação é fundamental. Meu querido amigo Duda Mendonça, que morreu agora, dizia: comunicação, o importante não é o que você fala, é que o outro indivíduo ouve. E aí está o Brito, que é mestre nisso. A gente precisa entender que o cientista, com essas competências extracurriculares, acaba fazendo uma pesquisa melhor. Mas o assunto é bastante amplo, a pergunta é ótima. Obrigado. Vocês trataram, em respostas anteriores, das dificuldades do pesquisador vinculado a instituições públicas, especificamente universidades. Vem uma pergunta aqui do Leonardo Kinderman, que remete para uma outra possível inserção de um pesquisador nas diversas áreas, digamos, de atuação da pesquisa. A pergunta remete ao seguinte, que há um movimento de diversos hospitais do país criando os seus centros de ensino e pesquisa nas últimas 2 décadas. Então, ele questiona, o Leonardo, se esse movimento dos hospitais, se essa, digamos, ocupação de espaço pelos hospitais, como ela é vista por vocês, como ela pode ou não repercutir na qualidade da pesquisa nacional e no desenvolvimento, enfim, da pesquisa no Brasil. Jorge. Bom, realmente, esse é um movimento que eu acho extremamente sadio. E não só os hospitais estão fazendo isso, como eles estão recrutando gente de primeiríssima qualidade, né? Antigamente, um instituto hospitalar fosse convidar alguém que é professor da USP, ele não ia sair de professor da USP, ele ia dar um jeito de ficar na USP, etc. Hoje em dia, não.
Hoje em dia, o Hospital Albert Einstein, nosso amigo Riso, que está lá, que é muito amigo do Rubinho e meu, ele chama a gente, ele chamou agora um menino menino, porque para mim é menino, mas de bioinformática, que é genial, entendeu? Ele era professor, já era vice-diretor da farmácia, o sujeito estava subindo na universidade e foi para lá, o próprio Riso foi para lá. Os outros hospitais estão fazendo isso também. Eu acho extremamente salutar, porque é mais leve fazer pesquisa em instituições privadas. Não tem toda essa burocracia que nós temos aqui no Brasil para fazer, e consegue-se um pouco de salários um pouco melhores. Eu agora, há poucos meses, eu estou criando, na verdade, um instituto que me convidaram para ser o CEO do instituto, chamado Instituto Todos pela Ciência, que saiu da iniciativa do Banco Itaú durante a pandemia, que foi dado eles deram 1 bilhão e mais outros vários deram dinheiro, e agora, com os recursos que ainda tem, foi criado um instituto, né, em que eu também estou contratando gente, já trouxe um menino que estava em Yale, que é absolutamente brilhante, e que está agora aqui no Brasil trabalhando com o instituto, e vários outros estão sendo contratados nesse sentido. Então, eu acho que é uma perspectiva muito boa, na medida em que há um crescimento, digamos, da percepção das instituições privadas com recursos, que fazer ciência, apoiar a ciência é muito importante. E eu espero que a indústria farmacêutica também aumente, já tem, né, mas que aumente mais, cada vez mais, o contingente de pessoas assim. E para os hospitais, excelente, porque trazer a mentalidade científica junto da medicina, o médico está sempre perto da ciência, o médico tem que estar perto da ciência, porque senão ele começa a fazer má medicina. Então, eu acho bárbaro. Eu vou passar ao nosso amigo Belfort, convidando que ele examine um terceiro personagem possível, além do setor público, além dos hospitais, que é a iniciativa privada. Há, nesse momento no Brasil, por parte da iniciativa privada, uma maior consciência da importância de correr riscos, de apoiar a inovação, ou nós continuamos com um tipo de empresário que ama o BNDES mais do que ao risco e que, portanto, é refratário muito à essência da pesquisa, que me parece estar envolvida na questão risco, até como o nosso Calil apontou no início. Então, lhe convido aqui a examinar esse outro personagem do mundo da pesquisa, que seria a pesquisa incentivada, apoiada pela iniciativa privada. Bom, se eu tivesse falado antes do Calil, eu também teria falado do Luiz Riso. Luiz Riso é um menino de ouro. Calil e eu seguimos o Luiz Riso há muitos anos, onde eu conheci no NIH, ele voltou para o Brasil, ele tinha um sonho de ser professor da USP, ser titular da USP, foi titular da USP, de repente resolveu sair da USP. Várias pessoas tentaram segurar o Riso, dizer, Riso, você é louco, louco. Ele saiu da USP, passou a trabalhar no Einstein e agora tem esse desempenho que o Calil acabou de falar. Então, isso mostra como, felizmente, as pessoas estão partindo para outros ambientes de crescimento e desenvolvimento. Eu também concordo 100% com o Calil, que é muito importante ter institutos privados, deste ou daquele tipo, fazendo pesquisa. É muito importante. E, claro, vai continuar a haver uma saída de indivíduos muito bem preparados das universidades públicas, instituições públicas, para essas outras instituições. O desafio é essas instituições públicas, USP, universidades federais, etc., perceberem que eles têm que mudar rapidamente, serem mais flexíveis, talvez através de consórcios, trabalhos em conjuntos, parcerias, etc., para poder aproveitar os dois mundos, porque o mundo antigo cada vez é mais seco. Então, eu também vejo com muita alegria isso. Nós temos o Instituto da Visão, por exemplo, que também faz pesquisa, também fez pesquisa para a Covid. E, sinceramente, me era mais fácil fazer pesquisa no Instituto da Visão do que na Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo,
pelas dificuldades, às vezes, de aprovação de protocolo rápido e etc. Então, a gente tenta usar os dois mundos ao mesmo tempo. Isso que você falou da indústria, depende, acho que, de área para área, não é? A sensação que eu tenho é que muitos desses empresários, que agora estão muito bem em saúde, são ainda novorriches. Eles são novorriches dentro da medicina e da pesquisa. Tem muito dinheiro, mas às vezes não sabem direito o que fazer com o dinheiro. É muito show-off. Organizam reuniões, simpósios, instituições, mas na hora H ainda não estão realmente contribuindo de fato para isso. Acho que tem coisas estruturais. Quando o indivíduo, de repente, está ganhando dinheiro sem muito esforço, né? Ele não vê não aprecia muito o risco que existe, claro, em outras áreas. Deus queira que o amadurecimento desse pessoal leve a uma mudança de comportamento e uma inserção realmente de fato. O que o Itaú fez e que o Calil agora contou foi uma coisa muito importante. Mas veja, a Academia Brasileira de Ciências está representada lá, a Academia Nacional de Medicina está representada lá, o Calil representa o melhor e representa também essas instituições. Então, existe toda uma massa crítica que foi colocada em função de um objetivo. E o pessoal que de fora da área privada, pelo menos até onde eu pude acompanhar, ele também participa, ele também traz a expertise dele de atingir objetivos e uma metodologia construtiva para ajudar os médicos a terem seus caminhos bem feitos. Então, sim, nós temos que ir além dos institutos públicos oficiais, temos que aceitar o desafio dessas novas instituições. Às vezes não é fácil, porque nenhum de nós quer ver, de repente, alguém que acabou de mergulhar na piscina nadar melhor do que nós, mas faz parte do jogo. Eu espero que a Elizabeth Vieira tenha se sentido contemplada com essa resposta, já que o ponto de curiosidade, de questionamento dela era sobre a identificação de apoio institucional da iniciativa privada. Marlene Lima levanta aqui uma chamada pergunta incômoda, porque leva a uma reflexão interessante. A formação médica pode ser um entrave à evolução da pesquisa no país, ou a gente evoluiu em termos de formação médica? Jorge. Bom, então, as universidades, as suas faculdades, às vezes, têm características que são distintas. As universidades que prezam a ciência e que investem na ciência vão ter professores que vão mostrar uma medicina bastante científica. As faculdades de medicina em que não tem um envolvimento com pesquisa, não investem, não tem professores que são ligados à pesquisa, vão dar uma formação muito mais prática, né, para as pessoas. Agora, a grande dificuldade que nós temos é que o médico, às vezes, ganha mais se for oftalmologista, né, do que se for cientista puro. E isto é um problema também, né? Isso é um problema. Aí, então, dermatologia, radiologia, oftalmologia são especialidades que pagam muito bem. Às vezes, é muito importante na carreira dos indivíduos. Agora, existem lugares que pagam bem para cientista também. Agora, focando na sua pergunta, eu acho que o enfoque da faculdade é muito importante. Mestre Belfort. Primeiro, eu queria lembrar o professor Calil que eu dou consulta, ele dá consultoria. Mas sem brincadeira, ele tem razão. Existe uma certa deturpação do mercado em toda a área, né? Não é apenas no Brasil. Os Estados Unidos é outro exemplo, onde os médicos procuram as especialidades porque eles acham que vão ganhar em prestígio e dinheiro no futuro. E muitas vezes acaba até embarcando no navio errado. Agora, eu acho que muitas faculdades de medicina estão indo atrás de professores que sabem ensinar e não fazem pesquisa. E a grande verdade é que a minha interpretação, na minha área clínica geral,
Cada vez mais, nós temos menos médicos realmente fazendo pesquisa. Com frequência é um mestrado ou vai direto para o doutorado e publica o doutorado. E se você analisar esse pessoal 5 anos depois, praticamente nada, até pelas dificuldades da pesquisa. Eu acho que a pesquisa no Brasil, sim, tem que ter muito médico, mas além da medicina, é biomedicina, é biotecnologia, é bioengenharia, e juntar isso no futuro, eu acho que nós vamos ter menos estanques, menos disciplinas e áreas compartimentadas. O intercâmbio, por exemplo, do estudante de medicina e estudante de engenharia é fundamental. Estudante de biologia com engenharia. É por aí que a gente tem que caminhar. E lembrando, Brito, aquilo que a gente já sabe há muitos anos, mas não se aplica. Profissionais de saúde têm que estudar juntos para aprender a trabalhar juntos. O médico e a enfermeira, que são as profissões ícones, né? Cada um estuda numa parte diferente da cidade, não se falam, e de repente eles vão trabalhar juntos. A gente tem que estudar junto para aprender a trabalhar junto e constituir equipes eficientes. Essa resposta de vocês, ela, de novo, espero que tenha atendido ao menos parte da preocupação do Diego Nolasco, que coloca em discussão exatamente isso. Qual é o valor, né, que é oferecido a quem se dedica à pesquisa, de modo a evitar que cérebros fujam para outras atividades da própria medicina no Brasil ou para atividades no exterior. Mas o Diego, com um pequeno pote de pimenta, faz uma pergunta aqui, jogando um pouco o assunto para o ambiente geral do Brasil. Eu vou ler aqui exatamente o que ele colocou. Nos anos 80, nós tínhamos conspiracionistas que orbitavam temas como vida extraterrestre, bases militares na Lua. Hoje, os debates são sobre a hipótese da Terra ser plana e as vacinas não serem necessárias. Será que a nossa crise é mesmo econômico-política ou nós estamos no Brasil no meio de uma crise cultural? E eu já emendo pergunta da Maria Cecília, que diz aqui, na visão dos mestres, como avaliam-se a interferência da política, em termos gerais, na pesquisa clínica? Então, eu estou aqui oferecendo a pergunta, as duas perguntas aos dois mestres, com uma pequena dose de pimenta que veio dos perguntadores. Calil? Tá bom. Bom, sem dúvida alguma, né, o negacionismo é péssimo para a ciência. E isso é um movimento que não está só no Brasil, hein? Tem vários, até nos Estados Unidos a gente vê pessoas que querem se afastar, né, da ciência e voltar a um certo curandeirismo, ou algumas coisas, não, mas o natural era isso, o natural é aquilo, o natural é não ter vacina, etc, etc. Veja, é um movimento que nós temos que viver com ele, né, e tentar esclarecer, né? A negação de coisas que se parecem óbvias acontece. E os antivacinas são muito importantes nos Estados Unidos, na Europa. Aqui no Brasil não tem tanta gente assim, porque se você for ver os índices de vacinação estão sendo grandes, pelo menos entre os mais velhos, né? Pode ser que os mais jovens, porque a doença não é grave, comecem com também pratiquem esse negacionismo que a gente viu no tempo do Trump e os seguidores do Trump, e aqui a gente está vendo com os seguidores do nosso presidente. Isso é absolutamente lamentável, porque o homem, ele vem melhorando a sua vida e melhorando o seu tempo de vida na Terra, aumentando o seu tempo de vida na Terra, porque foram feitos grandes avanços do ponto de vista de saúde, né? A água limpa, as vacinas, os antibióticos, são marcadores importantíssimos na longevidade das pessoas, e as pessoas não podem negar isso. Então, cabe a nós continuar informando.
né? E sem sensacionalismo, então a gente é mais chato do que os outros. Com relação à política, eu acho lamentável o que está acontecendo no Brasil, mas isso aí sempre ocorreu, né? Desde o início da minha carreira, que eu participei de fóruns que têm governamentais, eu sempre ficava muito frustrado, porque a gente dava um parecer baseado no conhecimento e a decisão política, muitas vezes, não seguia esse parecer e seguia alguma coisa política. Então, utilizar, como está sendo utilizada a questão de vacinas e os resultados da vacina, a interpretação dos resultados da vacina com fins políticos, eu acho absolutamente lamentável. Eu tenho me batido muito contra isso, tentando manter a imparcialidade na visão de tudo que está ocorrendo, mas é com muita dificuldade, porque existe isso muito, e eu acho que as pessoas que não são cientistas, mas são os comunicadores da ciência, eles têm uma certa influência maior para trabalharem nas questões políticas. Então, era isso que eu queria colocar. Eu espero que tenha respondido a pergunta. De novo, não sei qual é o time de futebol do Calil, mas vai ver que nós até torcemos para o mesmo time, porque eu concordo com ele e não quero ficar repetindo. Tudo que ele falou, eu concordo. Eu acho que nós não estamos no meio de uma crise intelecto-cultural nova. Nós vivemos uma crise intelecto-cultural há gerações no Brasil, né? E à medida que os outros desenvolvem mais, a gente fica para trás, o gap vai aumentando. Então, sim, se você chamar de crise essa falta de ambiente científico, intelectual adequado, nós estamos, sim, continuamos numa crise há muito tempo no país. A questão da política, concordo com tudo que o Calil falou, mas eu queria um pouco além. A gente tem que ter uma atividade política. A política faz parte. À medida que a gente vê um problema na sociedade e quer resolver esse problema, a gente, de certa maneira, já está com uma atividade política. E a gente tem que ser tolerante. Claro que é difícil aguentar alguém que vai vender para mim a ideia que a Terra é plana. Porém, a gente não pode também partir para o outro lado e começar a querer queimar nas fogueiras aqueles que acham que a Terra é plana. Então, essa tolerância é muito importante de ser administrada. A gente tem que criar ambientes onde a gente possa dialogar e tentar diminuir os gaps, né? O gap é uma palavra que, para mim, é muito significante. Gap do velho com o jovem, do rico com o pobre, do cientista com o curandeiro. E eu queria colocar uma coisa importante relacionada à liberdade. Nós estamos sendo gravados, isso vai ser divulgado. Antigamente, a gente dava uma aula, falava 5 ou 6 pessoas. Agora, de repente, isso vai para dezenas de milhares. Então, precisa tomar muito cuidado com as palavras. Mas tem um acadêmico que eu respeito muito, que teria, numa instituição muito importante, recebido uma pergunta do estudante de graduação, e ele respondeu: não, isso não é científico, isso é coisa de curandeiro. E ele terminou processado, porque ele usou a palavra curandeiro de maneira negativa para outras pessoas da sociedade. Então, isso no ambiente de graduação e universidade. Então, isso tudo é política também, né? Às vezes é uma loucura, a gente tem que administrar isso, tem que ser resiliente, resistente e entender que isso faz parte. O cientista tem que saber lidar também com a política. Ele não tem que se submeter à política, isso que o Calil falou é fundamental, mas ele tem que entender que isso faz parte do dia a dia do cientista. E o Calil é um exemplo disso de novo. Todo o pessoal que está tentando desenvolver vacina no Brasil, batendo a cara aqui, batendo a cara lá, desenvolvendo alguma coisa. E claro que tem uma problemática de multinacional, todo mundo quer vender a sua vacina, e se desmoralizar as outras vacinas, vai vender mais a própria vacina. Isso tudo é política. Não é só a Terra ser plana. Se fosse só a Terra plana, era muito mais fácil. Aqui tem até quem vende a vacina que não tem, né? É um passo adiante. Mas olha aqui, 2 perguntas finais, uma da Ana Cristina, outra da Cristiane Prado, e as duas focando mais especificamente na questão de pesquisa clínica. E aí vou perguntar primeiro ao nosso Belfort. Na percepção de vocês, o Brasil reagiu bem aos desafios da pandemia em termos de pesquisa clínica?
E, emendando, o acesso à pesquisa clínica no Brasil, como vocês avaliam? Existem, na opinião de vocês, centros de pesquisa suficientes no Brasil, doutor Belfort? A minha análise é que, sim, a comunidade científica brasileira mostrou força e competência. E a parte clínica também. O Calil deu o exemplo do Zika, né? O Zika foi um exemplo também de repente, naquele Nordeste supostamente árido, pumba, brotaram centros, né? Já fazendo pesquisa de ponta, e até hoje a literatura é forte no Zika, com uma manifestação não apenas brasileira, mas brasileira do Nordeste, mostrando que sim, é um grande exemplo. Covid também, tem muitos trabalhos importantes feitos por brasileiros, consórcios nacionais, que rapidamente se organizaram, com apoio, às vezes, até de órgãos internacionais, mas com um DNA muito brasileiro, publicados adequadamente. E é importante ver que muitos são consórcios com instituições que não são apenas as tradicionais do Brasil, hospitais, né, que a gente nem sabia que tinham, de repente, comitês de pesquisa eficientes se juntaram e, com a liderança adequada de pesquisadores, publicaram trabalhos importantíssimos. Eu acho que a gente precisa de mais, sim, precisa de mais ambiente de pesquisa, precisa de mais centro de pesquisa, mas, para isso, precisa o financiamento que o Calil abordou. Veja, tem coisas acontecendo, mesmo nesse governo atual, que merecem ser elogiadas. A Rede Vírus, o Ministério de Ciência e Tecnologia, tem acadêmicos trabalhando lá 20 horas por dia, 7 dias por semana, tentando fazer o melhor do pior, e os resultados aparecem. Agora, a gente precisa mais ambiente de pesquisa, precisa de dinheiro, mas precisa também, eu volto a insistir, liberdade. A gente tem muito engessamento desnecessário. Deus queira que essa crise desgraçada traga alguns pontos positivos, terminando com o engessamento. Escuta, telemedicina. É fundamental você ter uma telemedicina atuando, você ter acesso aos pacientes, você ter informação fluindo para ter ambiente de pesquisa e produzir trabalhos, entendeu? Então, tem várias coisas acontecendo, precisam ser aproveitadas e, depois de identificadas, defendidas. Nós não podemos permitir o retrocesso. E, sim, respondendo à pergunta, a gente precisa de mais ambiente. Eu quero aproveitar também para elogiar as perguntas, hein, Brito? Geralmente a gente entra nesse negócio e as perguntas são fakes, mas aí eu estou vendo que o pessoal que você botou para fazer pergunta é bom. Parabéns. Obrigado, doutor Belfort. Caríssimo Jorge. Então, eu concordo com tudo que o professor Belfort disse. E, veja, nós temos, nos últimos anos, se criaram muitos grupos, geralmente vinculados a universidades, mas também alguns hospitais privados, como a gente conversou, que se dedicam também à ciência médica, que fazem pesquisa clínica de primeiríssimo lugar em todo o mundo. Então, foram feitas muitas observações clínicas, como o Rubens falou, que saíram publicações que, inclusive, mudaram, né, o comportamento e o tratamento. O Brasil foi o primeiro a ver as questões de coagulação vinculadas à Covid, né, por observações que foram feitas por patologistas aqui da Faculdade de Medicina, e que mudaram o tratamento depois para o clínico, que levou a todo mundo, mas importantíssimo hoje em dia. Bom, e essa pesquisa clínica às vezes não tem financiamento como a gente gostaria, e muitas vezes o médico tem que pedir recursos para o laboratório privado para conseguir fazer isso, o que não é bom, seria bom ele ter outro tipo de recurso. Agora, a pesquisa clínica de novas drogas também é importantíssima. O Brasil também deu um show, ele participou dos ensaios da Pfizer, da Janssen, todas essas vacinas aí foram testadas também no Brasil. E por que esse pessoal veio para o Brasil? Porque tinha bastante doença, então eles poderiam testar a hipótese rapidamente, e porque tem pessoas muito bem treinadas para a pesquisa clínica no Brasil de novas drogas. Podia ter mais fase 1, fase 2, o início, mas isso nós teríamos que desenvolver drogas aqui no Brasil. E é a dificuldade muito grande que nós temos para o desenvolvimento, né, de drogas
realmente inovativas no Brasil, porque o indivíduo faz a descoberta no laboratório e ele tem que levar isso até a pesquisa clínica. E ele tem que atravessar o que a gente chama de Vale da Morte. E por que o Vale da Morte? Porque ele tem que fazer o desenvolvimento pré-industrial daquela droga. E a nossa indústria farmacêutica ainda não faz isso. Então, isso, como consequência disso, mas isso até no exterior, e as primeiras fases são mais baratas, e ele pode ter descoberto uma coisa genial, e vai ficar na gaveta, porque ele não vai conseguir atravessar o Vale da Morte. E por quê? Muitas vezes porque a nossa indústria farmacêutica aqui não tem o gosto do risco, né? Não quer arriscar em fazer investimento. Ao passo que isso aí é que move os Estados Unidos, né? Eu trabalho em conselhos de empresas americanas, é impressionante. Quer dizer, a gente avalia projetos que estão realmente no começo, com grande risco, mas o empresário vê se der certo lá na frente, o que ele vai ganhar. E tem essa noção que é muito importante. E se de cada 10 ou 20, estudo der certo, paga os 20 e dá um super lucro para o venture capital. E, claro, então, eles se baseiam muito, evidentemente, em bons cientistas, né, médicos, ou que têm a formação, para avaliar qual é a possibilidade que tem. Um exemplo disso é a própria Moderna. A Moderna não tinha produto nenhum e tem um belo prédio lá em Cambridge, do lado de Boston, tinha 1.000 pesquisadores, né, trabalhando, porque a proposta deles era uma proposta boa e era uma proposta vencedora. E foi, né? Existiam alguns problemas tecnológicos, mas foi. Nós não temos isso no Brasil. Então, apesar de todas as dificuldades que estamos tendo no Brasil, o Rubinho falou, veja, existe recurso agora para fazer uma fase 3 no Brasil de vacina. Abriu um edital aí e o acadêmico Marcelo Morales, ele conseguiu, como secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia, conseguiu persuadir as pessoas que precisavam ter esse recurso. Então, eu acho que nós temos aí lutadores que estão tentando melhorar, e por isso que eu digo, eu sou um eterno otimista que isso vai melhorar. E a pesquisa clínica está crescendo, quanto mais centros, melhor. Vai depender dos hospitais privados criarem os seus centros ou as universidades serem mais científicas, mas que está crescendo, está crescendo. Brito, se você permitir uma coisa rápida. Pois não? Rapidamente, o que o Brito falou aí, sim. Outra coisa que precisa ser feita também, aí você tem um medicamento desenvolvido, aí, de repente, preço. Aí você desenvolve um produto, você vai lá no Ministério, não, por quê? Porque esse medicamento é parecido ao outro, então o preço tem que ser desse jeito. Inviabiliza tudo. Quer dizer, além dessas dificuldades todas, se eu acho que eu tenho um remédio novo, o negócio funciona, passou toda a prova de toxicidade, eficácia, etc., depois eu tenho que ter liberdade também para poder dar o preço de acordo com o que eu investi e o que eu preciso. Não o que o funcionário do Ministério vai carimbar. Não. O teu remédio, no fundo, é um tipo de corticoide. Vai custar a mesma coisa que a prednisona. Isso mata qualquer infraestrutura de pesquisa no país. Não sei se o Calil concorda. Exatamente isso agora, né? Estamos vivendo isso aí agora para a Covid, né? Claro. A Joana Lorenzetti faz aqui um comentário que é dever de justiça transmitir a quem de direito. Ela disse aqui, parabéns pelo evento, está sensacional. Eu queria agradecer muito ao professor Calil, ao professor Belfort, pelo traço de generosidade. A generosidade no meio das atividades todas, entenderem o quanto é importante que o Cabelo Branco se coloque a serviço de dialogar com a turma que está entrando nessa mesma estrada maravilhosa e desafiadora. É um gesto de profunda generosidade dividir o que aprenderam ao longo de carreiras tão extraordinariamente bem-sucedidas, mas, principalmente, a generosidade de, como se diz no Rio Grande do Sul, com o lombo já duro de ter apanhado muito, não permitir que desapareça a esperança. E se a gente olha para alguém jovem, né, na família da gente, no trabalho da gente, enfim, me parece que o maior dever da turma do cabelo branco é não sonegar a quem ainda não tem o cabelo branco a ideia de que
é preciso ter esperança, é possível ter esperança, desde que a gente se mobilize para isso. Então, eu comecei chamando vocês dois de teimosos, e eu vou terminar agradecendo aos dois generosos teimosos. Muito obrigado, professor Calil. Muito obrigado, professor Belfort. Olha, nós dois, eu acredito que temos que agradecer a oportunidade de poder falar sinceramente com pessoas jovens que estão aí no início da carreira, né? Eu acho que essa luta é muito gostosa, né? E a gente, portanto, é que nós continuamos lutando e vamos continuar lutando até quando possível. Eu agradeço muito esse seu convite e, quando quiserem conversar, eu estou às ordens. Eu também. Sabe, tem outra coisa boa em fazer pesquisa. A gente termina convivendo com gente muito inteligente. Gente tem os mesmos valores de vida que a gente. E o Brito é um pesquisador na área dele. Então, isso é fundamental. Isso é impagável. Isso dá muito mais dinheiro, além do dinheirinho da nota. Dá muito mais prazer na vida. Quer dizer, isso é uma mensagem aos jovens das diferentes idades, aqueles que têm cabelo branco. Eu não pinto meu cabelo mais de preto, Brito. Eu pinto agora de invisível. Eu pinto de invisível. Essa é a mensagem. Pesquisa é gostoso. Na vida, a gente tem que fazer o que é gostoso. Claro, tem que ser bom para os outros, mas tem que ser bom para a gente também. Então, essa é uma mensagem. E dinheiro é uma coisa limitada também. Você chega numa idade da vida, você precisa de dinheiro para quê? Para viver 400 anos? Minha mãe uma vez falou para mim, meu filho, eu estou com um problema, porque aos 93 anos vai acabar meu dinheiro. Eu falei, mãe, ela morreu com 92, ainda bem. Quer dizer, cada um tem um modelo do Jorge Guilherme, tem que ser a ideia disso. O indivíduo com 70 anos da milionária que fica passar o resto da vida para juntar dinheiro, para comprar vinho, depois o namorado da viúva vai tomar o vinho dele. Tchau, pessoal. Um abraço. Calil, essa é boa, hein? O namorado da viúva vai tomar o vinho. Mas deixa eu te contar que outro dia nós estávamos com os amigos, ele disse assim, vamos almoçar, quem vai pagar o meu genro? Eu digo, como seu genro, ele nem está aqui? Ele disse, não, é dinheiro que eu ia deixar para ele, a gente não vai pagar o jantar para você. Cada vez que eu viajo, eu falo para meus filhos, sobrou menos dinheiro para você. Grande abraço, amigos. Obrigado, cara. Muito obrigado.